Vamos lá, terceiro vídeo de direito administrativo. Nós vamos falar hoje da administração direta e administração indireta. Sobre a administração direta, nós iremos falar muito pouco hoje. Em seguida, a gente vai começar a administração indireta. Seguindo, nós vamos encerrar essa administração indireta. Aí, nos próximos vídeos, a gente vai voltar falando de órgãos públicos, de serviços públicos, agentes públicos, atos administrativos, e a gente volta na administração direta novamente. Ela é composta por órgãos públicos ligados diretamente ao poder central, federal, estadual ou municipal. Estamos falando de administração direta. Se cair na prova dizendo que nós podemos ter órgãos públicos na administração indireta, é verdadeiro. O INSS, nós temos órgãos públicos, ele está lá nas autarquias, mas a administração direta, ela é composta por órgãos públicos ligados diretamente, é direto, é subordinação, hierarquia ao poder central, seja na União, nos estados, nos municípios e também no Distrito Federal. Não possuem personalidade jurídica própria. Estamos falando de quê? Dos órgãos da administração direta. Eles não possuem personalidade jurídica. Quem possui a personalidade jurídica? Quem que responde? É o Estado e não os órgãos. Os órgãos públicos, nós veremos que eles principalmente não vão responder pelos seus atos, mas sim a esfera, a referida esfera. Eles não possuem personalidade jurídica própria, patrimônio, autonomia administrativa, cujas despesas são realizadas diretamente através do orçamento da esfera referida. Que esfera? União, estados, Distrito Federal e municípios. Portanto, guarde isso, eles não possuem personalidade jurídica própria, eles não possuem patrimônio, eles não possuem. Quem possui é o ente federativo, o Estado, município, é a União, Estados membros, município e Distrito Federal. E ainda não possuem autonomia administrativa, eles são subordinados a um parâmetro hierárquico superior. Eles são subordinados, os órgãos são subordinados, a secretaria está subordinada ao ministério e por aí vai. E cujas despesas são realizadas diretamente através do orçamento da referida esfera. Como eu falei, existe o orçamento, vai ter lá a lei orgânica anual do município, a lei orgânica anual do estado, do município, do Distrito Federal, a lei de diretrizes orçamentárias, o plano plurianual de cada ente federativo. Portanto, isso é a esfera e não o órgão. O terceiro ponto importante a mencionar aqui na administração direta é a desconcentração administrativa. Isso aqui ninguém vai errar. Eu vou falar tanto disso que na prova, se cair, vocês vão acertar. Desconcentração é diferente de descentralização. Na administração pública, nós temos a desconcentração. Não existe aqui a descentralização. Vamos entender. Distribuição internas de competências, sem a delegação a uma pessoa jurídica diversa. Quando ocorre uma delegação a pessoa jurídica diversa, nós temos a descentralização. É o caso da administração indireta para as autarquias, para as fundações públicas, para a sociedade de economia mista, para as empresas públicas. Nós veremos que existe a outorga, nós veremos que existe a delegação. Aqui a desconcentração é uma distribuição interna. O comando ainda continua na esfera municipal, estadual, distrital ou da União Federal. A desconcentração, portanto, é uma técnica utilizada interna corporis, ou seja, ocorrida no interior de uma pessoa jurídica. Qual pessoa jurídica? União, ou Estado, ou Distrito Federal, ou município. Com a desconcentração surgem novas áreas, novas repartições, novos órgãos públicos, todas desprovidas de personalidade jurídica. Isso aqui você não erra mais. Os órgãos têm personalidade jurídica? Não. Apesar de constituírem o que os doutrinadores chamam de plexos de competências. Portanto, os órgãos eles são plexos de competências, são subordinados ao poder que está no alto da esfera, mas eles constituem poderes que nós chamamos de instrumentais.
E não esse poder, na realidade, não é um poder, é simplesmente para que ele realize uma atribuição, para que ele tenha certa autonomia, um pouco de autonomia para agir. Mas eles são plexos de competências e não são pessoas jurídicas, não têm autonomia, isso você tem que guardar. Para a prova, o que eu tenho que guardar principalmente aqui? Os órgãos são desprovidos de personalidade jurídica. Repetindo, os órgãos não possuem personalidade jurídica. Isso é desconcentração. Nós temos alguns tipos de desconcentração. Isso cai em prova, ainda na administração direta. Nós temos a desconcentração por matéria. Quando você vai lá em Brasília, você vê aquela carreira de dominó, a esplanada dos ministérios, nós temos lá desconcentração por matéria. Ministério da Saúde, Ministério dos Transportes, Ministério de vários ministérios lá. E cada dia eles criam mais. Isso é desconcentração por matéria ou por assunto. Esse é o primeiro tipo de desconcentração. O segundo é a desconcentração geográfica ou territorial. Se você não tem um plano de saúde, você vai passear no Nordeste, você sofre um acidente, ou na praia, ou na estrada, você vai ser atendido onde? No SUS, beleza. Aí você volta para São Paulo, você está passando mal, você vai ser atendido onde? No SUS. E em qualquer estado do Brasil. Essa desconcentração geográfica ou territorial. O mesmo órgão em vários lugares. A desconcentração geográfica ou territorial. O nome já ajuda na hora da prova. E a terceira é a desconcentração hierárquica. Os órgãos superiores determinam as ações do subordinado. Desconcentração hierárquica. Onde há hierarquia, haverá também o quê? Disciplina. Nós veremos nos vídeos posteriores poderes da administração. Existe o poder hierárquico, existe o poder disciplinar. São faces de uma mesma moeda, mas que confunde muito na hora da prova. É o terceiro tipo de desconcentração hierárquica. Um gestor de uma determinada esfera vai dar um comando para uma secretaria de educação, por exemplo, que vai enviar esse mesmo comando para os gestores escolares e assim por diante, a desconcentração hierárquica. Quais são os três tipos? Por matéria, geográfica e desconcentração hierárquica. Tudo isso ainda na administração direta. Na desconcentração, há repartições de função dentro de uma mesma pessoa jurídica, diferente da descentralização. Desconcentração, essa repartição é dentro da mesma pessoa. Nós já falamos isso, apenas reforçando. Ao contrário da desconcentração, não há na descentralização relação hierárquica ou de subordinação. Preste atenção nisso que eu vou falar agora. O que existe é um laço de vinculação, de controle finalístico ou de supervisão ministerial. Nós vamos falar ainda, nós falamos sobre princípios da administração. Só que nos vídeos nós teremos ainda alguns princípios que nós vamos falar no momento certo. O princípio da especialidade, nós temos o princípio da motivação, quando a gente for falar de atos administrativos. Neste caso aqui, da desconcentração, é diferente da descentralização. Na desconcentração, há comando, há hierarquia. Na descentralização, não. Teoricamente, o gestor, o administrador, o chefe do executivo de uma determinada esfera, ele não tem autoridade hierárquica diretamente sobre, por exemplo, um presidente de uma autarquia. O que há é uma vinculação, essa é a palavra-chave da relação entre as autarquias, entre a administração indireta para com a direta. Ela está vinculado às diretrizes da administração direta. Não existe hierarquia. Se o chefe do executivo dá uma ordem para o presidente do INSS, a presidente da República dá uma ordem para o presidente do INSS, ele descumpre, isso não é falta disciplinar. Não vai caber disciplina, não vai caber, por exemplo, a punição de demissão. Como a presidente que escolhe o presidente do INSS, neste caso pode haver exoneração. E nós veremos que exoneração não é punição, é ato discricionário. A presidente vai entender que, não, ele não serve mais para mim, eu vou escolher outro presidente. Mas isso não é
punição. Exoneração é ato discricionário do chefe do executivo, porque não há hierarquia ou subordinação. Há uma vinculação, controle finalístico e a supervisão do ministério, a qual está subordinada, ou melhor, a qual está vinculada àquela autarquia ou aquele órgão da administração indireta. Portanto, ao contrário da desconcentração, na administração indireta ocorre a descentralização. Não há hierarquia na administração indireta. Não há hierarquia entre o executivo e uma empresa pública. Não há entre o executivo e a sociedade de economia mista. Há uma vinculação e há o controle da União. A administração direta controla, supervisiona a administração indireta que está a ela vinculada. Sobre órgãos públicos, pessoal, é a administração direta, mas como eu já falei, nós teremos uma aula específica para a gente falar de órgãos públicos. Ainda sobre a administração direta, é importante salientar, nós temos 3 teorias para entender como que é a relação do Estado com seus agentes. Apenas uma delas cai em nossa prova. Uma delas é importante a gente entender aprofundadamente, mas existem as 3. Primeiro é a teoria do mandato. Entre o Estado e seus agentes se celebra um contrato de mandato, igual entre 2 particulares. Não serve para o Brasil, pois o Estado não tem como manifestar a sua vontade. O que é teoria do mandato? Nessa primeira teoria, o que não serve para nós, o Estado é como você, o civil. Todos têm o mesmo poder, celebram um contrato. Não funciona porque o Estado não vai conseguir, não haverá supremacia do interesse público sobre o privado. Então não serve para nós. Depois nós teríamos a teoria da representação. O sujeito Estado é incapaz e precisa de um representante. Não serve para o Brasil, pois ele responde pelos atos que seus agentes causar a terceiros. Então, na teoria da representação, o Estado aqui se equipara àquela incapacidade civil, aquela incapacidade absoluta, e o Estado necessita de alguém que o represente. Portanto, o Estado não responderia pelos seus atos na teoria da representação. Quem responderia seria aquele agente causador do dano. Portanto, não funciona, porque no Brasil o Estado responde pelos atos que seus agentes causar a terceiros. Se um policial dispara uma arma acidental e causa uma lesão permanente ou uma lesão em alguém, o Estado responde, não aquela pessoa. Pode haver uma ação regressiva contra aquele policial, por exemplo, mas quem responde é o Estado. Por isso, a teoria da representação também não serve para nós. E o que prevalece no Brasil é a teoria da imputação ou teoria do órgão, resultado de uma previsão legal. A vontade do Estado se confunde com a do agente, é a que prevalece no Brasil. Ou seja, quando você está... Um exemplo do nosso corpo, quando você está com uma dor de estômago, você diz o seguinte: eu estou com uma dor de estômago. Você não diz, o meu estômago está tendo uma dor de estômago, porque você se confunde com o seu órgão. Então, o Estado, os órgãos públicos, eles se confundem com o Estado. A manifestação de vontade do agente se confunde com a manifestação de vontade do Estado. Portanto, um exemplo aqui para a teoria do órgão, e você verá como funciona. Se um governador, ele baixa um decreto, é o Estado que está baixando um decreto, é um decreto estadual. Se um prefeito baixa um decreto, é um decreto municipal. Então, confunde a relação dos agentes, se confundem com a relação do Estado, do agente se confunde com a pessoa jurídica. É a teoria da imputação ou teoria do órgão. E neste caso aqui, pela teoria da imputação do órgão, o Estado vai responder pelo dano que seus agentes causarem a terceiro. Isso é a teoria da imputação ou teoria do órgão. Para encerrar esse assunto, os atos dos servidores, aqui na teoria do órgão, são imputados à pessoa jurídica a qual eles se vinculam. Os atos dos servidores são imputados a quem? A pessoa jurídica. Numa secretaria será a pessoa jurídica
a qual faz parte aquela secretaria. Tranquilo? São as 3 teorias. Na hora da prova, qual que prevalece no Brasil? Teoria da imputação, também conhecida como teoria do órgão. A administração indireta. A gente vai começar a falar aqui as características da administração indireta. Não vamos, e na próxima aula a gente vai detalhar o que todas as características da autarquia, das empresas públicas, fundações públicas, sociedades de economia mistas e outras. A administração indireta é aquela composta por entidades com personalidade jurídica própria, patrimônio e autonomia administrativa, e cujas despesas são realizadas através de orçamento próprio. São exemplos das autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista. A administração indireta caracteriza pela descentralização administrativa, ou seja, a competência é distribuída de uma pessoa jurídica para outra. Qual pessoa jurídica para outra? Da União para a autarquia, da União para a fundação pública, da União para a empresa pública, de uma pessoa jurídica para outra, de um estado para uma autarquia estadual, por exemplo, do estado de Minas Gerais para a Copasa, o estado de São Paulo para a Sabesp e assim por diante. Isso é descentralização. O comando sai de uma esfera e vai para outra. A esfera cedente fica com controle finalístico e com a supervisão ministerial. Haverá, portanto, a partir de agora, uma vinculação e não hierarquia. Tranquilo? Isso é a teoria principal aí da administração indireta. Ocorre, como nós já sabemos, a descentralização de para uma nova pessoa jurídica e haverá o controle e a tutela. Controle e tutela do poder público, da administração direta, da União, Estado, Município ou Distrito Federal, para a sua autarquia, empresa pública, fundação pública e sociedade de economia mista, a qual ela delegou ou outorgou aquela função. Formas de descentralização. Nós temos a outorga e a delegação. São as mais comuns. Olha, outorga e delegação. Na outorga é transferida a titularidade mais o exercício. Olha, pessoal, guarde isso, eu já vi inúmeras questões dessas em prova, em simulados. E a delegação, somente o exercício. Na outorga, o titular e o exercício serão transferidos para a administração indireta. No caso da delegação, não, somente o exercício. O titular será ainda o poder público. Portanto, somente o exercício na delegação. Nós veremos exemplos aqui daqui a pouco. Vamos comentar agora tranquilamente, calmamente, a outorga e a delegação. Depois a gente volta nesse slide aqui para entender por que ela é criada por lei. Vamos lá. Outorga e delegação são formas de descentralização administrativa. A descentralização por outorga. O Estado cria uma pessoa jurídica de direito público. Anote isso. Pessoa jurídica de direito público ou privado. Direito público ou privado. E atribui a ela a capacidade administrativa específica. Só pode fazer o que a lei determina. Muito importante o que eu vou falar agora. Vou voltar lá no slide anterior. Eu deixei aqui anotado para não esquecer, porque isso não poderia ficar para trás. Por lei, a outorga sempre haverá uma lei. Lei vai criar e haverá, nós veremos o paralelismo da forma. Lei cria, lei extingue. Lei autoriza a criação, lei autoriza a extinção. No caso da outorga, haverá uma lei em sentido estrito, e essa lei, portanto, vai permitir a outorga, a transferência da titularidade mais exercício. Olha, o Estado vai criar e uma lei vai criar uma pessoa jurídica de direito público ou privado e atribui a ela capacidade administrativa e específica. Portanto, ela só poderá fazer nessa outorga o que a lei determina. Princípio da especialidade. Só poderá fazer o que a lei determina. Estará vinculado ao objetivo final criado por essa lei. Se, por exemplo, é criada uma autarquia e no meio do curso, anos depois da criação, ela percebe que se ela fizer outra atividade,
ela vai ser mais lucrativo? Não poderá fazer, salvo se houver uma lei para fazer isso, porque ela só pode fazer o que a lei determina, seja ela pessoa jurídica de direito público ou pessoa jurídica de direito privado. Nós falaremos sobre isso. Ou seja, a pessoa criada só pode desempenhar tão somente a atividade que enseja sua criação, tendo ela a titularidade e execução da atividade. Na outorga é transferido a titularidade e a execução da atividade. Nós veremos que na delegação não, na descentralização por delegação, eu vou até tirar essa colaboração aqui, porque na prova é mais comum cair delegação. Portanto, a descentralização por delegação não será transferida a titularidade. Vamos ler o texto em branco aqui na parte de baixo. O Estado não cria ninguém, apenas transfere para alguém que já existe apenas a execução da atividade administrativa. Ninguém é criado aqui na descentralização. O Estado não cria ninguém, vai apenas transferir a atividade, a execução da atividade administrativa. Essa transferência se dá por contrato administrativo ou ato administrativo unilateral. Vai depender de qual é a natureza dessa instituição. Aí sim, se for um contrato administrativo, haverá licitação, haverá todos os trâmites conforme na Lei 866/93. Lembre, na delegação o Estado não cria ninguém, apenas transfere a execução da atividade administrativa. O titular continua sendo a administração. O titular continua sendo a administração. A entidade não será titular, ela vai apenas executar aquela atividade administrativa. Se você estiver anotando aí, digitando, ou até mesmo anotando no caderno, quero que você anote uma coisa. A descentralização por outorga só pode ser por lei. Só pode. Mas a descentralização por delegação, ela pode ser por lei. Ela pode ser feita por lei. Não é necessário que haja uma lei, mas pode ser. Então ela pode ser por lei, por contrato administrativo, como está aqui embaixo, ou por ato administrativo unilateral. Nós veremos que por contrato administrativo será concessão e permissão. Nós veremos daqui a pouco. E ato unilateral é o caso da autorização. Então nós temos concessão e permissão e nós teremos a autorização pública. Concessão e permissão e autorização. Concessão e permissão e autorização estará aqui na parte da delegação. Nestes casos, o Estado continua sendo o ente continua sendo titular. Apesar de haver a transferência, a delegação do serviço, a titularidade continua sendo com aquele ente que o delegou. Vamos lá, agora eu fiz um esquema aqui para ficar mais fácil a nossa compreensão. Olha, forma de descentralização no Brasil. A descentralização por outorga. Vai ser transferido a titularidade mais a execução do serviço. Olha, só pode ser feito por lei. Na outorga, só pode ser feito por lei. Uma lei vai criar uma determinada uma pessoa jurídica com determinada função e vai dar a ela a execução desse serviço. Só pode ocorrer as pessoas jurídicas de direito público, autarquia e fundações públicas. Quando a gente falar das administração direta, assim, especificando autarquia e fundação, nós veremos o seguinte: a autarquia e fundação pública são pessoas jurídicas de direito público. Autarquia e fundações públicas são pessoas jurídicas de direito público. Empresas públicas e sociedade de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado. Nós vamos falar todas as diferenças da empresa pública e da sociedade de economia mista. Mas guarde que autarquia e fundações públicas são pessoas jurídicas de direito público. Neste caso, haverá a outorga, titularidade, mais a execução do serviço. É o exemplo do INSS, Anatel, Agência Nacional de Petróleo e inúmeras outras. Quando a gente falar de autarquia, a gente vai citar. Descentralização por delegação. Como a gente já viu, ocorre somente a execução do serviço na delegação. Letra A.
pode ser por lei. Se houver uma lei, beleza, pode haver delegação. Precisa de lei? Não. Ela pode por contrato administrativo. É o caso da concessão administrativa e da permissão aos particulares. Exemplos aqui, transporte, empresa de ônibus, pode haver concessão e permissão. Telefonia, quando vai haver a concessão para essas empresas, Vivo, TIM, entre outras. E ainda para a concessão de administração de rodovias. Então pode ser por concessão, permissão, no caso do pedágio. E pode haver por ato administrativo unilateral a autorização. Essa autorização é feita ao particular. Exemplo, placa de táxi, autorização para fazer loja de despacho. Então tudo isso são exemplos de autorização administrativa. Fique tranquilo, se ficou confuso, esse assunto não para por aqui. A gente vai falar muito mais de autarquia, de fundação, de concessão, de permissão do serviço público, de ato administrativo unilateral, então da rescisão, como pode ser feito, tudo isso a gente vai detalhar. Então, até aqui para a gente ter uma noção das formas de descentralização do Brasil. Algumas características, pessoal, importantes para a nossa prova sobre a administração indireta. Ela possui personalidade jurídica própria. As pessoas jurídicas da administração indireta possuem aptidão para ser sujeito de direito e obrigação. Portanto, elas respondem por seus atos. Imagine, eu coloquei até o exemplo de uma vez. Atropelamento de um motorista de uma autarquia atropela alguém culposamente ou dolosamente. A autarquia vai paga a conta. Por isso elas têm patrimônio, têm receita própria. As autarquias possuem patrimônio e receita própria e ainda autonomia. Ela tem autonomia técnica, administrativa e financeira. Nós chamamos de autonomia FAT. Na aula passada nós falamos sobre a administração direta, que os órgãos possuíam ali, não os órgãos, mas a administração direta, o Estado, ele possuía a autonomia FAP, financeira, administrativa e política. E aqui a autonomia da administração indireta é FAT, administração financeira, F, administrativa, autonomia financeira, administrativa e técnica. Ela não tem a autonomia política, ela tem autonomia financeira, administrativa e técnica. Essa é a administração indireta. Sobre a administração indireta, o artigo 3719 da Constituição Federal fala da criação e extinção da administração das pessoas na administração indireta. Lei específica cria autarquia e autoriza a criação das empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações. Portanto, a autarquia ela é criada por lei. Nós vamos falar rapidamente aqui, porque quando eu vou falar da autarquia eu vou repetir isso. Então, só característica geral. Lei específica cria autarquia e autoriza a criação da empresa pública, sociedade de economia mista e fundações. Lei complementar definirá as finalidades dessa última, das fundações. Essa lei específica é ordinária específica, assunto exclusivo. Não pode haver aqui caudas legais, rabos da lei. Por exemplo, uma lei que fala de orçamento, vem um artigo ali criando uma autarquia. Não pode. É uma lei ordinária, precisa de quórum simples, mas ela tem que ser específica, uma lei destinada àquele fim. Então, cria autarquia, não precisa de mais nada. A lei criou, está pronta a autarquia, portanto, não precisa de mais nada. No caso, quando houver autorização para a criação, para que a pessoa exista, necessita o registro no órgão competente, cartório, junta comercial, a depender da natureza jurídica. Ocorre principalmente aqui no caso das pessoas jurídicas de direito privado. Quando a lei autorizar a criação, ela não está pronta ainda. Quando a lei criar, é o caso da autarquia, não precisa de mais nada, a autarquia está pronta, está criada. Agora, no caso, por exemplo, de uma sociedade de economia mista, a lei autorizou a criação. Para que ela exista, é necessário que vá até o registro, o cartório junto comercial, a depender, e que autorize que haja o registro. A partir do registro está criada esse ente personalizado. Observação: a lei cria
A lei extingue, a lei autoriza a criação, a lei autoriza a extinção, paralelismo da forma. Se foi criada uma autarquia por uma lei, deve haver uma lei para extinguir essa autarquia. Da mesma forma, quando uma lei autorizar a criação ou extinção de um ente personalizado na administração indireta. Uma outra característica, pessoal, não possui fins lucrativos. A administração direta não possui fins lucrativos, é a regra. O lucro pode acontecer, mas o fim não é o lucrativo. Nós veremos na próxima aula qual o fim de cada uma das autarquias, das fundações, das empresas públicas e sociedades de economia mista. Quarto ponto importante, característica geral. Lei vai constituir, seja por criação ou autorização, ela já define a finalidade específica, é o princípio da especialidade. Ela está vinculada para o princípio da especialidade, o ente que foi criado por lei ou quando foi autorizado a criação de uma lei, ele está vinculado a esse fim, não pode desvirtuar daquele fim específico pelo qual ele foi criado. Se foi criado para exploração do petróleo, este é o fim, não pode modificar. Se foi criado para a previdência social, então este é o fim, é o princípio da especialidade, que se aplica mais às autarquias, mas não exclusivamente. Aplica-se mais às autarquias o princípio da especialidade, mas também os outros órgãos da administração indireta. Pessoal, para encerrar esse vídeo, não sofrem subordinação. A administração direta, em regra, não sofrem subordinação à administração indireta, mas estão sujeitas a controle e fiscalização. Hoje, o Tribunal de Contas da União controla todas as pessoas da administração indireta, inclusive empresa pública e sociedade de economia mista. Todas estão sujeitas ao controle do Tribunal de Contas da União. Ao controle de supervisão ministerial, é a segunda vez que eu falo isso, guarde isso que vai cair em prova. A administração direta sobre a indireta, a este controle e supervisão ministerial. Vai controlar a Receita, vai fiscalizar as despesas, haverá nomeação de presidente da administração direta para indireta e o cumprimento das finalidades também serão fiscalizados. Existe hierarquia? Não. Há o controle finalístico, o controle de supervisão ministerial. Tranquilo, pessoal, abordamos tudo aquilo que cai em prova sobre as características da administração direta e indireta. Assista esse vídeo novamente e anote tudo aquilo que eu disse que é mais importante. Na próxima aula nós vamos começar falando das autarquias, primeira forma aqui de administração indireta. Muito obrigado pela presença, pela companhia. Até o próximo vídeo.